A gente tem que amar a espécie na sua totalidade. Não dá pra gente, eu quero que o gato seja isso, aquilo, mas isso daqui eu não quero. Uma coisa, por exemplo, mitos em relação a gatos. Alguns. Tem vários. Alguns que você considera mais importantes. Tá, vamos lá. A gente até começou a conversar um pouquinho, né, de gato, ele é muito vingativo, ele é muito independente, ele só pensa nele. Porque é um mito. É um mito total. Tanto que muitos gatos vai pensando nessa parte de sentimentos, de emoções. Então, o rancor, a vingança, os ciúmes são emoções que, na verdade, elas são muito complexas. Então, a gente não tem bem estabelecido na veterinária isso. Então, a gente sabe que sim, os gatos, eles têm emoções, só que são o que a gente chama de emoções primárias. Então, alegria, amor, tristeza, medo, eles sentem. Mas essas mais complexas, eles nojo sentem. É muito interessante isso. Então, a gente sabe que tem também essa questão. E gato, ele é também um ser evoluído. Você acha que ele quer sentir rancor, quer sentir birra, quer sentir... Eu, às vezes, acho que os gatos devem olhar para os humanos e para os cachorros e achar que eles são... inferiores. Inferiores, acho que sim, porque tem uma hora que você pega um gato olhando assim do tipo... Ainda mais de cima para baixo. Quando ele vai para o lugar mais alto, olhando tipo... Ai, humanos. Que saco, né? Ou, por exemplo, quando a gente vai fazer algum tipo de carinho neles, aí o gato só dá tipo uma afastada, tipo... Não tô afim nessa hora. Ou o gato dá até tipo uma patadinha, assim, coloca a pata não tô na afim frente. nessa Não hora. tô afim. Isso é uma outra coisa que eu vejo. O cachorro, quanto mais carinho você faz, mais ele Mas quer. ele tá lá. Não, mas é uma coisa. O gato, você faz um carinho, tem uma hora que ele não quer mais. Não quer mais. É o que a gente chama de limiar de tolerância. Então, tem muitos gatos que, por exemplo, você faz carinho 2 segundos, pra ele é o suficiente. Tá bom. Nossa, é amor total, eu tô amando aquilo. Tem gatos que realmente tem esse limiar um pouquinho, né, aumentado. Então, às vezes você faz 10 segundos, faz 15 segundos e ele tá tudo bem. Então, depende muito E ele de sinaliza cada... quando ele não quer mais. Então, o gato, quando ele não quer carinho, tem muita gente que fala que o gato ataca do nada. Mas nunca é do nada. É o limiar dele. Você bom. percebe que ele começa a lateralizar aqui as orelhinhas, ele já começa a regalar um pouquinho mais o olhinho, ele começa a ficar numa postura mais encolhidinha. Então, ele vai dando esses sinais. Só que muitas vezes a gente não percebe. E tem gente que é o contrário. Quando vai fazer assim, o que é isso? Não quer meu não carinho? Quer, vai querer quero... sim. Exatamente. Gente, pra quê, quê? E a gente, né, até como grandes primatas, a gente tem esse negócio, né, de eu quero te abraçar, eu quero te pegar, vem aqui. Pro gato, você já viu o gato tendo esse tipo de carinho com eles? Não tem, gato não é assim. Gato é tipo, cada um na sua, quando eles são amigos. Exato. É tipo uma lambidinha rapidinho aqui, tipo, eu te amo, deita em cima de você, deita em cima do seu colo. Fica ali o tempinho que ele quer. Isso já é o carinho deles. Isso que é o carinho. Por isso que muita gente ainda também tem esse preconceito de que, o gato, ele não gosta do tutor, ele gosta da casa. Mas não, é porque você não tá reconhecendo esses sinais que o gato tá dando. Real, exatamente. Né? No sentido, ele é assim. Ele é assim. E a gente tem que amar essa espécie. Ele é um felino, gente. A gente tem que amar a espécie na sua totalidade. Não dá pra gente, eu quero que o gato seja isso, aquilo, mas isso daqui eu não quero. Que nem pra ser humano, né? Não tem como a gente separar as melhores qualidades. É o pacote completo. Você pega o pacote. O amor é isso, O amor né? é isso. O pacote. Não é o pedaço. Porque tem gente que fala, eu queria que me fizesse companhia. Eu queria... Olha, pode até ser, mas você tá dividindo o seu território com outro ser, de outra espécie. Então, todo mundo vai ter que ceder. Talvez seja a relação de amor mais genuína mesmo. Muito. Né? Porque não é condicionada pelo que você vai receber. Exato. Desprovida de interesse. Mas eu sinto que as pessoas têm uma coisa com gato do tipo assim, se sentir rejeitadas, né? E é uma coisa que a gente... Não é rejeição. É que falta muito ainda conhecimento, interesse em entender a espécie. Porque quando a gente começa com esses pequenos pontinhos, pronto, você fala, muda. não é nada disso. Não é nada disso. E ao mesmo tempo eles têm uma coisa, de repente você se pega ele olhando pra você assim. Outro dia eu tava dormindo na casa de um amigo, aí o gato, quando eu acordei, ele tava aqui, em cima de mim. Eu abri o olho assim, que eu falei... O que eu faço? Me mexo? Não me mexo? Respiro, não respiro? Respiro, não respiro. E daqui a pouco ele foi e saiu.
não sei, devia estar inspecionando, foi quem é, né? Tipo assim, é inimigo, é amigo. É amigo. Não sei. Mas os gatos... E aquele olhar maravilhoso. Eu olhei assim, abri o olho, pum. Não, tem um... Ele vai me predar aqui. Exatamente, entendeu? Mas assim, tava muito... Não era, apesar de ser um olhar atento, não era um olhar ameaçador, engraçado. E para um gato ter esse contato físico com você, então subir no seu colo, subir no seu peito, ou até o que você falou de virar até às vezes a barriguinha, dar uma cabeçadinha, são sinais completamente de amizade, que ele tá gostando desse tipo de carinho, que ele quer, que ele tá interessado, que ele tá a fim de ficar ali perto de você. Uma coisa que eu reparei, eles veem televisão, né? Eles veem televisão. Menina, eles vão pra cima da televisão. E às vezes eles ficam virados pra televisão, olhando aquilo assim, mas sobe, né, no deck, seja o que for, e olha a televisão. O meu marido, ele acompanha muito futebol, né? Então, ele é palmeirense, então acho que toda semana, não entendo direito, tem jogo, né? Aí, ela fica vendo a bolinha, assim, certinho, e ela vai pegando, assim, e a nossa TV vai sendo arranhada, né? Sim, ele deve ficar, sai da frente, sai da frente. Ele fica bravo. Mas é muito certinho esse movimento. Tem até uma forma que a gente poderia até usar como estratégia, que é justamente a gente deixar a TV ligada e colocar, por exemplo, uma natureza, né? Que com um passarinho ou com aquelas coisinhas que ficam se mexendo. Pro gato ele ficar ali ativo. Porque também se a gente não... É como se ele estivesse naquele ambiente. É impressionante como ele interage. Os cachorros muito. Não todos. Das minhas 3, uma interage mais com a TV. Interage não, ela não sobe lá, nada disso. Ela fica aqui e fica... Aí olha assim, aí daqui a pouco vira. Mas o gato não, ele vai pra frente. Ele pega da patada. Aqui, ele interage, né? Aí eu pensei, realmente deve ter tipos de programa que também alivia o estresse. Dá pra gente fazer. Tem muita coisa. Até porque a gente tem que pensar que o gato, teoricamente, ele não tá saindo da nossa casa, né? Então, ele tá ali em 4 paredes, entre 4 paredes. Então, tudo que a gente coloca na nossa casa é o que ele vai ter pra fazer no seu dia a dia. Então, se a gente não oferece nada, o que esse gato vai fazer? Dormir, comer, fazer xixi e ficar nesse ciclo eterno. Então, que vida que é essa, né? Limitar, né? Agora, eu acho tão interessante, porque tem gente que põe coleira e guia em gato. É raro aqui no Brasil. Outro dia eu estava em Portugal, que eu fui fazer uma série de palestras, aí cheguei, fui perto do hotel, num lugar bacaninha, que tinha uns restaurantes, uma parte nova ali de Lisboa. Aí estou andando, daqui a pouco, Bia! Aí tá. Aí o cara, eu adoro você. O cara com gato. Esse é o Freud. Aí jogou o Freud aqui. E de coleira. Aí ele, vamos tirar uma foto. Freud aqui. O Freud olhava pra mim e eu falei, Freud, esse teu dono, né? Mas foi fofinho, porque ele ficou, depois não queria sair. Aí tirei a foto com uma graça, o Freud. Uma graça. Olha, você tá me contando muita coisa de você com os gatos. Eu tô sentindo que já você vai virar uma gateira oficial, viu? Outro dia eu tava até mostrando aqui a foto. Depois eu vou te mostrar a foto, porque essa viagem foi em maio agora, né? E aí o Freud, aí todo mundo, gente... Aí todo mundo, não acredito, Bia. Eu falei, gente, tá aqui a foto. Aqui, ó. Aí a Michele, né? Michele, meu filho, todo mundo comigo... Eles olharam assim e falaram assim, mas não é que Freud se agarrou? Aí meu filho falou assim, também porque é Freud, né? Eu falei, não, podia ser Jung. Podia ser tantos outros, Schopenhauer, entendeu? Mas foi muito legal, porque assim, ele tava ali naquele... feito uma rua muito legal. Feito uma rua assim, com restaurantes, mas todo mundo passa. É uma rua só para pedestres, então não tem carro, aquele nada barulho disso. Que vai estressar o gato. Tem ali, tem todo tipo de comida, muito gostosinho o lugar, eu não vou saber dizer agora. Mas o gato tava ali de boa. De boa. Né? Aí ele veio, e depois ele... Tava na hora de Freud ir embora, e o Freud não queria. E eu falei, não, mas ele de boa, não precisa forçar, não. Pá! Freud é uma graça. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia.
pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.